Olá, amigos do Notícias Agrícolas. O nosso destaque agora é a agricultura de precisão. A agricultura de precisão ela passou por um período bastante controverso aqui no Brasil, principalmente pela quantidade de informação que se gerava e a dificuldade de se colocar em prática toda essa informação gerada. Mas a gente está vivendo novos tempos dessa agricultura de precisão e é por isso que a gente conversa agora com o Cláudio Luiz Lemanski. Ele é vice-presidente da Dracar, uma empresa especializada na agricultura de precisão, e vai contar um pouquinho para a gente da evolução desses processos. Cláudio, na verdade, hoje a gente já pode dizer que a agricultura de precisão ela se modernizou ou se adequou à necessidade do produtor? Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais os projetos da agroprecisão estão sendo personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente ou de cada fazenda. E isso fez com que os processos evoluíssem e, ao mesmo tempo, a gente entregasse mais informações e essas informações transformadas em valor. Existe uma preocupação agora em traduzir o que os mapas de amostragem estavam trazendo. Sem dúvida nenhuma. E isso parte tudo de processos. A qualidade nos processos faz com que a gente consiga ter uma informação mais assertiva. E essa informação, obviamente, vai ser transformada numa adubação, seja ela de fertilizantes ou corretivos. E esses corretivos, obviamente, vão fazer com que eu consiga adequar melhor a nutrição das plantas. E essa nutrição vai permitir que elas produzam mais com o mesmo custo. É a própria empresa que traz essa recomendação agora? Sim, a Dracar, nesses mais de 12 anos, lapidou seus processos e fez com que a gente gerasse as recomendações mais assertivas em diversas regiões do Brasil. A gente é uma empresa do Rio Grande do Sul, mas presente em 7 estados do Brasil, nos quais a gente adequou as recomendações a cada uma dessas realidades, fazendo com que a gente melhorasse esse equilíbrio nutricional, permitindo que as produtividades aumentassem ao longo do tempo. Pois é, com esse equilíbrio nutricional do solo, você tem um reflexo imediato na produtividade. Sem dúvida nenhuma. O que se busca é um aumento da produtividade cada vez mais. Obviamente, a gente tem que ver os custos que isso está me gerando. Só que, ao mesmo tempo, a agricultura de precisão, além de aumentar a produtividade, ela me dá estabilidade de produtividade ao longo dos tempos. Ou seja, num ano que tu tem um déficit hídrico, ele vai permitir com que tu tenha uma estabilidade de safra, assim como num ano que tem um pouquinho mais de chuvas, vamos dizer assim, de regime. E agora, com essa recomendação personalizada, eu consigo corrigir mais do que os macronutrientes? A gente faz o equilíbrio nutricional a partir dos corretivos, né? E a partir dos macro e micronutrientes, que a gente vai fazer com que a gente mantenha em níveis de suficiência para que a planta consiga expressar todo o seu potencial genético. Em quanto tempo dá para modificar a qualidade do solo, reestruturar esse solo? Claro que depende do ponto inicial que a gente começa os projetos da agricultura de precisão. Normalmente a Dracar trabalha com projetos de 3 anos. E em 3 anos a gente tem modificações químicas, físicas e biológicas do solo, mas dá para se assegurar que em 3 a 5 anos a gente tem um solo em perfeitas condições de se produzir altas produtividades. Agora, a análise de vocês, ela está focada na reposição de nutrientes no solo, ou é possível avaliar também quando o solo está compactado, quando o solo tem outros problemas? Além da parte nutricional, obviamente, com essa nossa assistência em loco, vamos dizer assim, nas fazendas, a gente começa a fazer avaliações extras que permitem que a gente tome outras atitudes, seja ela uma escarificação para contra-atacar um pouco da reacomodação das partículas de argila, aquele famoso pé de arado. Então a gente tem medidas que fazem com que, além da nutrição, a gente começa a ter outras intervenções para se aumentar a produtividade. E uma delas é a questão de física do solo. Você falou de aumento de produtividade. Dá para mensurar isso? O que um solo não trabalhado para um solo reestruturado pode acrescentar de produtividade? Vamos pegar uns casos que a gente tem aí no Brasil, em que a gente tem aí aumentos de 5 até 12 sacas por hectare. Em que a gente, claro, seria uma soma de ações, seja ela de fertilização, seja ela de corretivo, seja ela de taxa variável de semente, taxa variável de nitrogênio,
Então são empilhamentos de algumas ferramentas que a Dracar está hoje colocando no mercado que faz com que esses aumentos apareçam. E normalmente a gente tem em média, a cada real investido na informação, a gente tem um retorno de R$12 ao final desses 3 anos. Isso significa que o produtor, ele no final das contas, vai ter uma produtividade melhor, um resultado melhor na propriedade. E como é que está sendo a adesão do produtor nesse momento? Ele está preocupado com essa necessidade de reestruturação do solo dele? Ele já entendeu que esse processo é necessário? Sim, cada vez mais, vamos dizer assim, o agro está amadurecendo que a agricultura de precisão ela veio para ficar. Ela é um caminho sem volta e se não experimentar hoje ou amanhã ele vai experimentar. E isso faz com que a gente tenha um incremento de áreas no sistema produtivo. Às vezes um solo que tem já uma certa pastagem degradada, por exemplo, entra no sistema produtivo. E a agricultura de precisão permite a gente fazer isso porque a gente tem custos fixos se transformando em custos variáveis. E ao mesmo tempo isso permite que eu tenha um maior rendimento por hectare. A gente viu por muito tempo a média de produtividade do Brasil estagnada ali nos 45, 50 sacos por hectare. Nos últimos anos a gente já viu essa evolução, obviamente na última safra em algumas regiões a gente teve a condição climática impedindo isso, mas dá para chegar aonde? A gente tem o nosso lema que é rumo aos 100 sacas. 100 sacos por hectare aí, muitas das propriedades no Brasil já está chegando, assim como produtividades superiores, mas como média de talhão e média de propriedade, ainda tem bastante coisa para avançar. Mas, certamente, a gente vai chegar lá. A gente tem regiões do Brasil que tinham suas produtividades aí ao redor de 50 sacas, mas com uma melhoria simplesmente da nutrição, a gente aumenta aí 10 a 20% já num primeiro ano. E isso, sem dúvida nenhuma, é o caminho. Se a gente melhorar o solo nutricionalmente, a gente tem condições de aumentar aí em torno de 20 a 25% de produtividade de diversas culturas do Brasil. E quando eu faço essa preparação, essa reestruturação do solo, eu consigo deixá-lo mais homogêneo? Ele consegue ficar um solo igualado em toda a sua extensão, ou isso é mais difícil de acontecer? A gente tem diferenças e essas diferenças são diminuídas. Elas vão continuar existindo, mas numa menor amplitude. Então é isso que a gente faz, fazer com que essas diferenças diminuam na medida dos anos. E isso faz com que eu tenha um aumento de produtividade, ou seja, verticalização dessa produção. Agora, na prática, o produtor vai ter uma melhora, uma redução do custo de produção, ou ele tem que entender que é preciso investir para garantir essa adição aí da produtividade? No primeiro momento, ele vai racionalizar o uso dos fertilizantes e corretivos deles. Então, com o mesmo custo, ele vai produzir mais no primeiro momento. A partir desse diagnóstico, obviamente, com pequenos ajustes, talvez ele tenha que investir em um determinado nutriente ou não. Mas aí vai depender desse diagnóstico inicial. Muito bem. Tá aí então a dica para você prestar atenção no que vem por aí em relação à nutrição do solo. Um solo bem nutrido, um solo bem estruturado, traduz em melhor produtividade aí na sua propriedade. E a agricultura de precisão está aí com uma nova roupagem, uma nova ideia de agilizar nesse processo de reestruturação do seu solo.